amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com o nosso querido irmão Nilo Moroni. Muito obrigada, Moroni, por aceitar o nosso convite na noite de hoje. Boa noite, Renata, tudo de bom? Estamos aí. Estamos de volta, né? O Moroni falará na noite de hoje sobre o tema Meu reino não é deste mundo. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, que possamos sintonizar com toda a espiritualidade maior e apreender todo o conhecimento que o nosso irmão nos trará. Obrigada mais uma vez, amado Mestre, pela oportunidade. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Moroni. Obrigado, Renata. Um abraço nos internautas que assistem o canal do Celuz, esse pontinho de luz de Jesus na Terra, que sempre nos proporciona grandes atividades, grandes reflexões sobre o Evangelho do Cristo. E nós destacamos para hoje, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo. E vamos explorar, talvez numa abordagem um pouquinho diferente, vamos explorar o que foi o diálogo de Jesus com Pôncio Pilatos. E vamos tentar extrair muitas lições que traz esse diálogo. A reflexão inicial sobre esse tema, Meu reino não é deste mundo, nós vamos buscar no livro Antologia da Esperança, do Espírito, a mensagem do Espírito Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, a seguinte reflexão. Está lá no capítulo 5 do livro, então, Antologia da Esperança. Somente o homem verdadeiramente convertido a Jesus adquire suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu, buscando o reino de Deus. Então, Emmanuel está nos trazendo aqui que o homem, para alçar esses degraus da evolução espiritual, cada vez mais deve desligar-se do domínio do eu e poder se converter ao Evangelho de Jesus. E vai falar, então, que é a busca do reino de Deus. Vamos deixar uma pergunta ou até duas. O que é reino para nós? Como que nós conceituamos isso? Talvez nós espíritas, depois de uma lição dessas, a gente já vai conceituar de uma forma um pouco mais transcendental, né? Mais espiritualistas que seja. E a gente perguntar também o que é reino para Jesus, já que Emmanuel está nos convidando que somente o homem verdadeiramente convertido a Jesus, deixando os domínios do egoísmo, né? Essa que é a verdade, vai alçar o reino de Deus. E aí, o que é reino para Jesus? Gente, nesse diálogo que João, o evangelista, no capítulo 14, ele vai descrever para nós, com muita riqueza de detalhes, uns detalhes que dá todo o indício de que esse escritor, esse evangelista, ele participou dos acontecimentos. Ele vai descrever certas situações daquele acontecimento do julgamento de Jesus, que vai nos dar essa direção, essa certeza de que João, no mínimo, estava lá ou foi descrito com alguém que esteve e participou dele das cenas. Então, João capítulo 18, no versículo 28, vai ter o destaque. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Então, tem dois lugares aqui nesse primeiro versículo. Eles
Jesus está na casa de Caifás, que é o sumo sacerdote, tem lá o seu sogro Anás, que foi sumo sacerdote, ele já passou por lá. Então, Jesus, na sexta-feira da madrugada, depois da quinta que ele vai ser preso, tem toda uma questão, né, de localizações e acontecimentos antes dessa cena. Eles estão levando Jesus para o pretório. O pretório é um lugar romano, dos dominadores romanos. E continua dizendo assim: já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então, o povo judeu, o povo hebreu da época, com os seus conceitos de purificação, que Jesus, várias vezes, ele bateu de frente com isso, como a questão do sábado, lavar as mãos antes das refeições, tem toda uma questão aí de muita lei humana na questão desse cerimonial todo que o povo judeu conservava na época, né? E muitos até hoje. Então, eles não entram no pretório. Vai acontecer, por isso que a gente falou que esses detalhes da narrativa de João é bem provável de que o narrador tenha assistido isso. E ele, então, vai descrever agora, dizendo assim: então Pilatos sai. Eles não entram no pretório com Jesus, com aquele prisioneiro. O texto de Marcos vai dizer que Jesus está maniado, ele então está amarrado, no mínimo, né? Jesus está mesmo na condição de prisioneiro na frente de todos, e agora vai Pilatos falar com ele. O que Pilatos diz? Olha a experiência de um juiz, de um general, um governador romano lá da Galileia da época, né? Olha o que ele vai dizer já saindo para fora do pretório, numa amanhecendo, então era bem cedo da manhã, né, essa hora. Que acusação vocês têm contra esse homem? Que acusação vocês têm? Ele já sabe, então, que está se tratando de um prisioneiro, de alguém que está sendo acusado. Essa que é a condição que estão apresentando lá naquela cena toda entre os que prenderam Jesus. Vamos lembrar, vamos ter que fazer esse conhecimento histórico, né, para entender. Jesus foi preso pelos soldados do sumo sacerdote. Agora eles estão levando ao governador romano, que é o dominador de toda aquela região. Toda a Judéia, a Galileia está lá, aquele governador todo-poderoso, investido dos poderes, inclusive de vida e morte, né? Essa que é a verdade. Por isso eles estão levando Jesus até ele. Por isso está acontecendo essa entrega de Jesus para Pilatos, o governador romano, então. Que acusação vocês têm contra este homem? Ele pergunta para aqueles que foram levar Jesus. João não registra outros diálogos, mas logo é registrado a seguinte fala dos responsáveis pelos sumos sacerdotes que levaram Jesus. Eles já dizem assim, de logo, para Pilatos. Para Pilatos já sentir a importância do caso, a importância do condenado, daquele que está sendo julgado. Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Então, assim, mais ou menos, Pilatos, não faça muita pergunta. Você está perguntando sobre a acusação.
A gente já passou por essa fase. É um criminoso que está aí na tua frente. Só que Pilatos, ele deve ter feito alguns julgamentos pela vida dele, como todo poderoso governador, dominador, né, daquela região. Ele não é inexperiente. Nós não podemos dizer também que Pilatos não é inteligente. Ele é muito inteligente com certas questões. E é o que ele vai fazer agora aqui. Então, ele pergunta qual é a acusação, ele não obtém uma resposta direta, e vão qualificar já Jesus como criminoso, mas ele logo já faz um raciocínio bastante rápido nesse sentido. O crime, então, ele é religioso. Ele não é uma questão uma questão política que ele podia talvez intervir. É isso que ele está entendendo. E aí Pilatos vai dizer: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Então Pilatos está separando as questões aonde ele, juiz, de novo, todo-poderoso da vida, ele decidia quem vive e quem morre, né? Porque ele comanda toda aquela região, ele vai já qualificar que não é uma questão mais política, mais desordeira, mais criminal cível do que eles estão tratando. Seria uma coisa de costume, seria uma coisa, então, religiosa. É isso que Pilatos está tentando fazer. Gente, vamos fazer um parênteses e lembrar o seguinte. Pilatos, ele é alertado pela esposa Cláudia que ele ia se defrontar com um justo, com o julgamento de um justo. E talvez intuitivamente aqui nesse momento, aonde está passando a decisão da vida de Jesus nas mãos dele, ele esteja lembrando disso. Também não vamos esquecer do relato de Emmanuel no livro Há 2000 anos, dessa cena onde Públio Lentulus se preocupa com esse julgamento por intervenção da esposa Lívia, inclusive, junto com a sua escrava lá de confiança, que levam o caso a Públio, lhe corre a Pilatos, faz toda uma tentativa aqui nesse sentido de absolver, né? Não condenar Jesus. Pilatos, embora eu respeite a decisão de muitos, né, que ele é o responsável, ele fez, né, essa condenação, ele pelo menos demonstra que ele quer fazer, né, ou pelo menos esclarecer a inocência de Jesus e não condená-lo. Nós não podemos, talvez, negar esse esforço que ele faz nesse sentido. Mas tudo bem, então Pilatos, voltando aqui ao relato de João Evangelista, ele vai fazer essa observação, né? Levem e julguem conforme a lei de vocês. A questão é hebreia, dos judeus, é de vocês. Aí vem a carga de novo dos representantes do sumo sacerdote. Mas nós não temos o direito de executar ninguém. Eles protestam. João registra isso. Então, tem uma discussão, né? Tem uma questão de quem tem a autoria para fazer isso. Pelo lado do sumo sacerdote, Jesus é um criminoso. Se não fosse criminoso, não estaria aqui, eles disseram, e agora eles já dão a sentença. Eles estão dizendo para Pilatos isso. É um criminoso e deve ser executado. Pilatos já tem a ideia agora do que eles querem. Agora tá tudo muito claro. É crime que leva à execução. Bom, João vai fazer um parêntese no versículo 32 e vai dizer assim:
Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Então, João, que participa, e bem provável, gente, de novo, ele está lá sendo testemunha ocular disso, ou no mínimo ele registra de quem assistiu tudo isso, pelos detalhes que ele está descrevendo, e ele faz essa observação que Jesus tinha predito, né, o sofrimento e a morte que ele ia sofrer. João faz essa observação, então, registrada no versículo 32. Pilatos, então, voltou para o pretório e chamou Jesus. Olha a experiência de novo do juiz. Não sei se ele usou a experiência para bondade, né? Mas ele é experiente, gente. Ele esgotou a conversa com os guardas, os representantes do sumo sacerdote. Ele não tem mais o que conversar. Ele já colheu a sentença e quem Jesus é para eles. Criminoso merece a morte. Pilatos, então, isola Jesus daquela turba que foi lá. Ele faz o quê? Ele vai lá no terreno dele agora. Ele sai, talvez, desse pátio. Tem vídeos na internet mostrando provavelmente onde foi isso. Muito interessante, vale a pena a gente assistir. E ele traz Jesus agora no terreno dele. Mas, de alguma forma, João registrou isso. Talvez não foi tão particular assim, dava para ouvir. Outra que a gente não pode esquecer, né? Na Pentecoste, depois que Jesus ressuscita, os apóstolos e muitos discípulos recebem a chamada língua de fogo, eles vão profetizar, falar em línguas, a mediunidade vai aflorar. Então, tem muitos registros que nós temos que acreditar a essa mediunidade, a esses fatos, a clareza de espírito dos evangelistas para fazer os relatos e chegar até nós todos esses detalhes da vida de Jesus. Agora Pilatos deve olhar Jesus, né, bem fixamente assim. Talvez está dizendo assim, ó, tua vida está nas minhas mãos. Estão te acusando. Eu sei o crime. Porque eu vou perguntar para você assim, você é o rei dos judeus? Ele pergunta agora. Ele quer saber de Jesus. Esse é o crime, sedição, traição, porque existe um rei dos judeus e Jesus se declarou rei. É esse o crime. Então, agora Pilatos quer saber. Ele quer saber do condenado agora. Jesus diz assim para ele, gente, impressionante isso. Eu fico imaginando que Jesus esteja conversando com nós. Vamos tirar toda essa coisa mais fúnebre, né, da morte de Jesus e vamos trazer para o ensinamento. Jesus, gente, ele poderia ter ficado quieto, mas ele dá conversa. Ele mesmo disse, ele não deixa nenhuma ovelha para trás. Pilatos é uma. Nós somos uma ovelha dele, do rebanho dele. Ele não vai deixar ninguém. Então, mesmo nos momentos mais críticos, ele quer fazer um salvamento, ele quer fazer um ensinamento para aquele coração ainda tão carente de instrução, que nós vamos ver o relato agora, como se desenrola a conversa aqui. Pilatos diz, então você é o rei dos judeus? E Jesus diz assim, essa pergunta é tua? Ou outros te falaram a meu respeito? Pilatos, Jesus está dizendo, você comeu a informação na mão dos outros? Ou a convicção é tua? Por que você me pergunta se eu sou rei dos judeus? Qual é a tua convicção? Aí Pilatos, gente, ele diz assim, né? Começa talvez a lavar as mãos já. Essa que é a verdade. Ele diz para Jesus, acaso sou judeu? Para saber tudo isso, ele mais ou menos diz isso, né? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez?
Me diga, você é o rei dos judeus? Você pergunta se eu sei, né? A pergunta é minha, mas eu não sou judeu. Agora me diz o que você fez. Olha só como Pilatos ele tenta extrair essa verdade de Jesus, gente. Pelo menos é o que está demonstrando até essa parte desse diálogo, né? E Jesus vai dizer para ele agora, com todas as letras, gente: o meu reino não é deste mundo. Aí que vem o título da nossa palestra de hoje, que vem o título desse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pilatos está dizendo e perguntando se ele é rei, ele vai dizer que tem um reino, mas não é deste mundo. Isso que Jesus se esforça para deixar lição, inclusive para nós e para aquele coração julgador aonde ele está agora submetido, né? Se o reino fosse aqui, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus está dizendo que a terra ainda não é reino dele. Mas nós sabemos, até pelos ditos de Emmanuel, quanto mais nós deixar o nosso egoísmo, o eugoísmo meu, né, essas coisas muito arraigadas ainda, de muito orgulho nosso, de muito egoísmo, de muito querer para si, e esquecer as coisas mais transcendentes, que é o reino que Jesus está tentando dizer para aquele homem todo-poderoso do exército romano, que não é daqui ainda. E agora, gente, as traduções no versículo 37 do 18, capítulo 18 de João Evangelista, nesse versículo, algumas traduções fazem com que Pilatos faça a pergunta de novo se Jesus é rei. Mas outras traduções, como a Nova Versão Internacional da Bíblia, que é montada por vários estudiosos, na qual eu me filio, né? Humildemente, eu acho que o diálogo de Jesus, Pilatos não vai fazer a pergunta de novo agora. Ele vai afirmar: então você é rei. Se ele está dizendo, Jesus, que tem um reino e que o reino dele não é agora, então Pilatos entende que Jesus é rei. Por isso que ele faz a afirmação. Por isso ele vai mandar escrever na cruz, né, que vai receber Jesus na crucificação, eis aí o rei dos judeus, está lá. Então ele entende isso. Pilatos, gente, por isso nós nos colocarmos nesse diálogo junto para ver se nós estamos entendendo qual foi as nossas perguntas reflexivas no início. Que reino eu estou falando? O que eu conceituo de reino? Agora, qual é o reino de Jesus? Então, está aqui, né? Pilatos afirma. Ele afirma isso e Jesus vai falar com ele mais alguma coisa, antecipando uma própria pergunta de Pilatos. É outra coisa magnífica aqui, né? Ele diz assim: tu dizes que sou rei. Então é você que está dizendo e afirmando. De fato, por esta razão nasci e vim para o mundo, para testemunhar da verdade. Então Jesus está dizendo quem ele é. Eu sou o Messias prometido, que está lá nas leis antigas, no Antigo Testamento, e sou eu. E agora Jesus confirma ainda assim: todos os que são da verdade me ouvem. Agora vamos pensar um pouco. Qual vai ser a reação de Pilatos? O que Pilatos vai fazer com essa informação? Ele está com uma informação de que Jesus é rei. Não é daqui, mas é um rei, Jesus, né? E fala da verdade. Agora Pilatos pergunta no versículo 38, está registrado: que é a verdade? E uns historiadores, pesquisadores, afinal estudiosos, dizem que se Jesus tivesse respondido, o mundo seria talvez diferente. Mas é que Jesus respondeu. Jesus antecipou a pergunta de
Pilatos, o que é a verdade? Ele acabou de responder no versículo anterior. Eu vim ao mundo para testemunhar da verdade, e todos que são da verdade me ouvem. Então, Jesus está dizendo isso. E Pilatos pergunta o que é a verdade, e João Evangelista registra, gente, mais uma questão aqui bastante detalhe, assim, do diálogo, porque ele diz, Pilatos diz isso e sai novamente aonde estavam os judeus, que estavam fora do pretório. Pilatos diz assim agora, ele conclui, gente, com essa conversa, né? Nós não podemos passar por cima do que João registrou. Depois de tudo isso, ele diz, não acho nele motivo algum de acusação. Eu não vejo isso. Não tenho o que acusá-lo. Querem que eu solte o rei dos judeus? Ele pergunta. A resposta que gritam da multidão, não, ele não, queremos Barrabás. Gente, daí para frente a gente sabe o que vai acontecer, né? O povo vai julgar Jesus o culpado, prefere Barrabás. Vamos lá. Ele passa Jesus por uma condenação dos sumos sacerdotes. Ele passa por uma lavagem de mãos. E Pilatos vai usar de uma das concessões que o poderio romano fazia na época para os povos dominados. Na Páscoa, uma festa judia, né, onde se comemora a passagem, que é a ser domingo, por isso que os judeus não querem se contaminar para poder curtir a Páscoa, eles soltavam um dos criminosos, né? Jesus, entre aspas, aqui. E Pilatos faz isso. E lavar as mãos. Ele diz que o julgamento, então, foi do povo. Queridos, o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo vai registrar de uma rainha de França, numa psicografia de 1863, em Lavre. Vai dizer assim, uma realeza terrestre. E nós fizemos a pergunta, o que é reino e o que é reino de Jesus? Esse item 8 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo registra assim, quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos da terra se eu não o compreenderia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? E ela mesmo responde à rainha de França. Nada, absolutamente nada. Rainha entre os homens, como rainha julguei que penetrasse no reino dos céus. Gente, ela achou, então, né, na sua santa memória, lá na sua santa entendimento das coisas da vida, que ela carregaria toda a importância e a pomposidade do reino da terra. Ela achou que entrando no outro reino, ela teria tudo isso à disposição. Ela declara, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais eu desprezava. Então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que se buscam com tanta avidez na terra. Aqui ela vai dizer, neste reino onde estou no lugar, são necessárias a abnegação, humildade, a caridade, a celeste prática da benevolência. E ela vai discorrer ainda que é preciso sofrer para chegar aos céus e os degraus do trono que não nos aproximam dele. E agora ela declara o seguinte, que eu grafei aqui bastante, bastante significativo, né? Que é uma palavra que a gente talvez não dê muita importância para nossas coisas, até psicológicas. Aqui, porém,
já não há ilusões. Então, essa rainha de França está mandando um aviso muito claro para nós. Humildade dela, eu acho, vir relatar tudo isso e nos dizer que lá no reino verdadeiro, essas nossas ilusões, o que a gente acha que é poder, o que a gente acha que é importância de vida aqui nesse reino da terra, lá essas ilusões não existem. Então, é uma palavra que machuca bastante assim a ideia da gente, as ilusões. Ela termina e diz assim: ajudai-os com as vossas preces. Ela pede prece, então, pois a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Mensagem final, queridos, para a gente encerrar esse nosso encontro. Nós vamos falar da mesma mensagem que a gente fez a introdução. Livro Antologia da Esperança, Espírito Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. Somente o homem verdadeiramente convertido a Jesus adquire suficiente poder para desligar-se dos domínios do eu, buscando o reino de Deus. Era isso, Renata, pessoal do Celuz que nos assiste, sobre esse tema no dia de hoje. Obrigada, Moroni. Ai, que lindo relato. É sempre bom ouvir um pouquinho, né, da história dos acontecimentos na época de Jesus. É sempre importante para que a gente possa refletir, né, sobre todos os papéis ali dessas pessoas, desses espíritos que estavam no momento com Jesus. Muito obrigada, Moroni. Você poderia fazer a nossa oração final? Posso? Queridos corações, nesse clima de união ao reino de Deus, o reino que Jesus, naquele momento bastante significativo, doloroso inclusive, da sua prisão, ele não perde a oportunidade de deixar essa lindíssima lição de qual o reino, de qual o caminho que todos nós devemos perseguir. Ele vem, a rainha de França também, e vai nos dizer que do lado de lá não tem ilusões para nós alimentarmos. Lá é a verdadeira vida. Por isso ele declara com tanta ênfase ao todo-poderoso Pôncio Pilatos de que ele é a verdade. Jesus estava falando do reino do bem, o reino da bondade. E para nós é a instrução que Emmanuel vai destacar como caminho. Que possamos introjetar essas lições no coração e que nos nossos convívios, amanhã, nos dias seguintes, nós praticarmos verdadeiramente esse reino de Jesus, com muita abnegação, com muita resiliência, com muita vontade de que as coisas deem certo, com muita honestidade e certeza que o que nos espera é esse reino de Jesus, bastante amoroso, bastante claro nas suas disposições de vida. Com essa oração simples, nosso coração eternizado com a presença do Mestre, nos desligamos e nos despedimos do encontro de hoje, dizendo assim: graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigada, Moroni, e obrigada a todos pela companhia na noite de hoje. E até a próxima.